Boa noite. Roger, esse Botafogo é um time que tem como característica jogar com a velocidade, né? com transições. Tu, obviamente, fez a escolha de preservar alguns jogadores por vários contextos que a gente sabe do ambiente, né? Uma sequência de jogos, um gramado sintético que a gente já te ouviu em outros momentos falar sobre. Sim. O que faltou para o Inter? Ou conseguir ser mais agressivo quando tinha a bola contra o Botafogo, ser mais criativo, incomodar mais o adversário, ou então conseguir segurar essas investidas do Botafogo no contra-ataque, que são uma marca registrada do time, especialmente com o Renato Paiva? Eu penso que, em primeiro lugar, né, imagino que o sentimento de indignação do torcedor, né, deve ser tanto quanto o meu, de um resultado frustrante como esse, fora de casa, uma véspera de um jogo decisivo importante, né? Então é o mesmo meu sentimento e a frustração da gente não ter sido capaz durante quase todo o tempo de jogo. Penso que em dois momentos no primeiro tempo, né, que nós erramos coletivamente num lateral e depois num rebote de escanteio, né, nós estávamos dentro do campo de ataque e sofremos um contra-ataque. Isso tudo desestabilizou a equipe, que seguiu no segundo tempo mesmo com as trocas visando melhorar o jogo. A opção por preservar alguns jogadores importantes para o jogo da quinta-feira, ela se mostrou acertada, né, porque o principal objetivo nesse momento, né, é a Libertadores no meio da semana e esse jogo importante e decisivo, né? O que a gente não queria era ter contaminado essa decisão importante com um resultado frustrante, né, uma goleada fora de casa, né, que certamente indigna a todos. O que nos faltou foi justamente essa capacidade coletiva, né, de entender o jogo, né? Penso que a gente até criou algumas boas oportunidades, mas efetivamente paramos no John, paramos em algumas escolhas de tomar decisões equivocadas, né? E isso nos tirou força no jogo e deu força e motivação ao adversário, né? De novo, é frustrante, né? E agora é a gente se remontar para quinta-feira, né? Nós temos que mostrar algo diferente para o nosso torcedor. São poucos jogos recentes, né, com jogos muito ruins, né, ou se não ruins, né, com resultados ruins e com um número de gols muito grande tomados, né, e que a nossa equipe não costumava tomar, né? Nós precisamos achar soluções. Tudo bem, Roger? Boa noite. Bruno Bichetti, Rádio Grenal. E o que pode ser feito? O que vai ser feito para que o torcedor possa acreditar? Porque o Inter veio de uma partida equilibrada contra o Corinthians, não fosse a expulsão do Bruno Henrique. Teve uma partida regular contra o Nacional de Medellín e hoje joga mal, claro, tinha jogadores sendo poupados, mas nessa sequência de 4 jogos fora de casa, o Inter perdeu 3 até agora. O que vai ser feito, não só por você, pela direção, o que já foi feito no vestiário para mudar esse momento do Inter? É a gente conseguir passar esse sentimento de indignação que ele parte do torcedor também, parte de todos nós, que nos mostramos insatisfeitos, né? Os atletas não estão contentes, obviamente, estão muito decepcionados com o rendimento individual e coletivo de cada um. É a gente remontar a equipe, buscar ter uma equipe competitiva, né? E acreditar que é possível, porque há bem pouco tempo a gente conseguia fazer bem, né? Então ia buscar esses momentos aí dentro desses jogos, né, que você frisou, do equilíbrio, né, como uma constante na partida toda, né? Por vezes esse desequilíbrio dentro do jogo faz com que o adversário tome a partida taticamente, emocionalmente, saia na frente e depois é muito mais força para fazer, para que a gente corra atrás, tu acaba tendo que se abrir mais, tu cede mais espaço e o adversário se aproveita, né? Se a gente encontrar um equilíbrio melhor, né, do que a gente já fez, mesmo dentro desses jogos em que a gente foi derrotado fora de casa. Boa noite, Adriana Primelo, da Rádio Inferno. Considerando os outros técnicos que passaram pelo Internacional, Mano Menezes, Eduardo B, enfim, todos tiveram o mesmo destino na metade do ano, não conseguiram dar sequência no trabalho. Você acredita que você possa ser diferente? Acredita que exista, de repente, um crédito no gauchão ou que possa recuperar o que vinha sendo? Eu acho que posso recuperar, sem dúvida nenhuma, a direção e os atletas, né? O futebol é muito cíclico, né? Nós viemos de 2 momentos do ano passado, né, de muitos jogos de invencibilidade,
a vitória do Campeonato Gaúcho de forma invicta e a instabilidade de um calendário que faz com que no ano anterior, né, por mérito, tu consiga alcançar as grandes competições no país e tu acaba tendo que disputar 3 partidas, né, durante a semana, durante muito tempo. O problema não são as sequências das partidas, é o número de partidas que você disputa sem um descanso, sem tu poder trabalhar em equipe e colocar os jogadores mais descansados para jogar. Então eu acredito no trabalho, e o meio do ano está muito longe. Eu preciso de soluções para quinta. Quinta é o jogo mais decisivo do ano e a gente vai buscar soluções para que a gente consiga uma vitória fora de casa e se mantenha vivo na competição que é muito importante para a gente. Roger, Jair do Baldasso. Eu não quero individualizar, tá? Mas esses dias tu explicou até numa coletiva no Beira-Rio como tu gera o teu vestiário, ok, perfeito, todo mundo compreendeu. A torcida quer compreender uma situação, vamos lá. Tu muitas vezes disse que o jogador se escala dentro do campo, tá? No treino e no campo. Treino e no campo. Bom, Rogel é um jogador que praticamente todo mundo já viu que não tem condições de jogar no internacional, mas ele é sempre a primeira opção na zaga. Thiago Maia, até esses dias, nem era opção para entrar. Hoje era o capitão e fazia a armação. Luca, eu estou dando 3 nomes, mas pegando 3 setores do time. Luca como centroavante, 67 partidas no Inter, 3 gols. Como faz? Tu tem que reinventar o time para quinta-feira. É possível reinventar de uma forma geral? Eu acho que é possível, sim, né? E os jogadores todos que tu citasse, né? Eu não vejo, não tenho a opinião que tu tem e parte da torcida tem com relação ao Roger. Né? Ele fez bons jogos, sim, jogos recentes. Né? Até bem pouco tempo, o Roger era um dos jogadores que, quando estava em campo, performava bem, sim. Né? As outras opções que estão à nossa disposição vêm de períodos, né, de retreino e de recentes lesões, né? E o Roger esteve na frente deles em função disso. Né? O Luca e o Ricardo, né, são 2 jogadores, né, que também vêm desse retreino, né, e que para o jogo contra o Nacional, quando eu precisei que segurasse mais a bola, né, pela característica do Luca, ele fez bem. Ele não jogou mal contra o time de Medellín. Tu concorda comigo? Concorda? Pois bem, então por que eu não dar a outra oportunidade ao Luca para ele ter uma sequência visando, né, poder decidir, né, aqueles que estarão em campo? O Thiago Maia, até bem pouco tempo, era o nosso titular, esteve envolvido na negociação frustrada, voltou, veio recuperando o jogo, né? O Thiago Maia na Colômbia, para mim, foi o melhor jogador do nosso time. Né? Então não é o fato, né, do jogador de eu simplesmente escolhê-los, né, pelo fato deles ao bel prazer. É o campo, é o treino e é o jogo. Né? Essa é a sequência das minhas escolhas. Né? Entre outras questões que por vezes eu dou peso diferente em determinadas circunstâncias. Né? Então essa é a explicação para ti, para o nosso torcedor, né, que por ver que certamente está frustrado em função de tudo isso, né, mas que confiou até agora no trabalho e nas escolhas do treinador, e eu tenho certeza que vai seguir confiando. Roger, aqui atrás, Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Roger, no ano passado, quando você ficou 16 jogos de invencibilidade, existiu uma frase que muito se falava na coletiva, que é: se apega no modelo. E a partir agora de 2025, pelo Campeonato Gaúcho, tudo bem, também as 17 partidas de invencibilidade, só que aí chega o Campeonato Brasileiro. Palmeiras ganhando dentro do Beira-Rio, o Internacional empatando um Grenal com um interino, com um treinador interino. Aí agora, numa sequência mais recente, tomando 3 para o Nacional, tomando 4 para o Corinthians, tomando 3 para o Atlético Nacional, agora mais 4 para o Botafogo. O teu modelo ruiu. Como é que tu entende tanta oscilação em cima de um modelo tão forte como estável, principalmente hoje? Então, o meio-campo não existiu. Existiu um buraco no meio-campo no segundo tempo que o Inter praticamente deu o jogo ao Botafogo. Vamos lá, né? Não penso que o meu modelo ruiu. Penso que, sobretudo esse ano, né, com o nível de dificuldade, né, das equipes, né, e as competições disputadas,
né, e o fato da gente ter que rodar mais equipe, né, faz com que em muitos momentos a estabilidade, né, coletiva do modelo, né, possa se mostrar instável em alguns momentos, né, isso sim. Né, penso que os adversários, né, passaram dentro da carteira do nosso modelo, né, nos estudar mais e a gente teve que encontrar alternativas, né, para que a gente conseguisse sobrepor as dificuldades apresentadas, né, por isso, né, em alguns momentos usando a linha de 5, né, quando os adversários sabem que a gente marca do lado da bola e usa as amplitudes, não as inversões de jogo, né, por isso alternando, né, a característica dos jogadores dentro do modelo para sobrepor as dificuldades apresentadas. Então, não penso que o modelo não ruiu, né? Penso que o nível de dificuldades aumentou, né? E as instabilidades coletivas que são apresentadas, que são inerentes a todas as grandes equipes que conquistam no ano anterior o direito de disputar todas as competições, acabam nos pegando justamente nesse momento de jogos muito decisivos, né? É isso que eu penso, né? E isso faz com que a gente tenha que se reinventar sempre. Né? Não estou satisfeito com o rendimento, o torcedor não está, né? Nós estamos decepcionados, assim como o torcedor, sobretudo nesses últimos jogos, em que de uma equipe muito sólida defensivamente, se nós não estávamos criando muito ou finalizando as oportunidades com o volume de oportunidades criadas que fazíamos, não sofremos tanto. Né? E agora a gente passou a sofrer, né, defensivamente, algo que era muito sólido. Né? Isso que me faz, né, buscar essas alternativas, né, para que a gente tenha um equilíbrio maior. Né? Não há outra solução. Né? Falta de trabalho e dedicação para buscar soluções eu tenho todo dia. Né? E agora não tenho o que fazer. A gente fala pouco, né, das explicações devidas, principalmente ao nosso torcedor, e trabalhar mesmo com pouco tempo, achar a solução. Roger falou um pouco de indignação, né, de um sentimento ruim depois dessa goleada sofrida pelo Botafogo, mas ele falou um termo, uma expressão que ele não queria contaminar o jogo do Nacional com uma derrota como aconteceu aqui no Newton Santos. Como fazer, e aí o papel da direção junto com a comissão, para que não só esse resultado contra o Botafogo, mas os jogos com muitos gols sofridos recentemente, esse momento de instabilidade, não contamine um grupo de jogadores para um jogo tão decisivo na semana que vem? Bom, primeiro dizer que nós compartilhamos da indignação do torcedor. Internamente há uma autocobrança, uma indignação de todos, porque esse Internacional que jogou hoje aí não é um Internacional que a gente vem vendo jogar há um ano. E eu tenho dito isso junto com a diretoria, com os executivos aqui, que a solução é nós conosco mesmo. É com esse grupo, é com essa comissão técnica. Nós, em um ano, com essa comissão técnica, com esse grupo, é o primeiro momento que a gente está enfrentando, um momento de oscilação. E nós temos a plena confiança de que a gente vai conseguir sim dar a volta por cima, porque quinta-feira é o jogo do ano do Internacional. E em sendo o jogo do ano do Internacional, nós temos que fazer toda a mobilização, fazer com que esse ambiente, que é o ambiente do jogo de hoje, seja um ambiente de indignação e que isso reflita exatamente do tamanho da responsabilidade que a gente tem que ter quinta-feira. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bruno Abchecker, Boa noite. E o que garante a vocês que a mobilização interna vai dar os resultados que dentro de campo eles não estão vindo? Porque acredito que desde a primeira derrota contra o Corinthians houve cobranças, houve manifestações, mas não se mudou. O Inter levou outros 3 gols contra o Nacional de Medellín, hoje leva 4. O que garante vocês que de fato essa mudança anímica vai gerar o resultado dentro de campo? O que nos garante é que esse mesmo grupo, essa mesma comissão técnica já demonstrou capacidade de fazer, de se reinventar em jogos difíceis. Mesmo quando a gente jogou com times que tem uma capacidade de grupo importante, nós fizemos frente com um grande jogo e talvez não tivemos o resultado. Fizemos isso em vários jogos, inclusive. E
desde o início deste ano, com o diagnóstico que tínhamos do ano passado, inclusive, com o grupo que nós tínhamos, com aqueles que vieram, nós fizemos frente o ano passado e esse ano, de novo, fizemos um grande gauchão. Obviamente, não é parâmetro para o ano inteiro, mas faz com que a gente tenha, sim, com todas as peças, esse elenco que já fez frente com outros grupos fortes, tenha a capacidade de se reinventar. Então, nós temos, sim, toda a capacidade de buscar a remobilização interna e, repito, de um ano a gente está passando a primeira vez por essa oscilação. E é importante dizer que tem jogadores experientes, jogadores rodados, jogadores que já foram campeões em outros lugares, temos uma comissão experiente, então soluções nós vamos dar, soluções serão buscadas. E eu não tenho dúvida que todo o staff que nós temos hoje aí teria a capacidade de fazer diagnóstico adequado e buscar soluções. Visual, boa noite, né? Daniel da Rádio Inferno. Você falou agora por último sobre fazer diagnósticos e buscar soluções. Esses diagnósticos aí já não deveriam estar prontos, considerando os últimos resultados do Inter? Eu tenho dito que o futebol ele não dá certo por uma razão e nem dá errado por uma razão. São uma soma de fatores para dar o resultado. Então, os diagnósticos são permanentes, soluções são diárias buscadas dentro do futebol, inclusive quando a gente ganha. As alternativas que se colocam, seja de modelo de jogo, seja de atletas que entram em campo, são alternativas que se apresentam no dia a dia do futebol para nós. E é esse dia a dia, essas soluções que nós já colocamos, e colocamos isso como meta principal, ganhar um campeonato, e fizemos isso com a corda esticada, e esse mesmo grupo deu resultado. É assim que nós vamos encarar. E se tem uma coisa que a gente quer deixar muito claro, é que aqui não falta trabalho. Se trabalha muito, se cobra muito, permanentemente se faz isso. E, obviamente, a soma desses resultados, desse diagnóstico que nós temos internamente, é que faz com que a gente tenha a capacidade de superação para quinta-feira. Jairo Vinck do Baldasso. Se cobra muito, se trabalha muito, mas a gente não vê isso em campo. São 17 gols em 8 partidas. O esquema ruiu. Está bem claro para a torcida. A torcida hoje, nas redes sociais em si, não quer mais o Roger. O que te garante, o que te faz garantir a permanência do Roger? O que vai mudar magicamente de hoje para quinta? Primeiro, Jairo, com todo o respeito que eu tenho a ti, a tua fala, o teu diagnóstico, tu não pode fazer uma representação coletiva da torcida. Eu discordo do que tu está dizendo. Se tem gente que está indignado, nós todos estamos, mas tu dizer que a maioria ou que a torcida, tu não tem esse direito de falar pela torcida do Internacional. Tá? Então, neste momento, eu não tenho esse diagnóstico que tu tens aí, que é óbvio que indignação todo torcedor tem e nós temos, mas falar em saída neste momento, absurdo. Nós temos toda a capacidade, com esse grupo, com essa comissão técnica, de buscar e se reinventar. E nós acreditamos nisso. Ao mesmo tempo que tu falas em desempenho, e tu tens razão nesse aspecto, há 4, 5 jogos atrás nós estávamos falando de um modelo que estava dando certo, que nós fizemos enfrentamentos com grandes clubes e que nós tínhamos capacidade de se reinventar e que o Roger era o melhor técnico do Brasil, reconhecido por vários de vocês. Mas nós aqui, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aqui tem pé no chão. Nunca ninguém se colocou nesse processo aqui dizendo que nós seríamos campeões, que nós vamos fazer e acontecer. Nós sempre dissemos que para o torcedor que não faltava trabalho aqui, diagnóstico e capacidade de resolver. E nós vamos de novo buscar solução. Sou Alexandre Ernest do Vozes do Gigante. Te ouvindo falar sobre trabalho, solução e as palavras normais de um dirigente depois de uma derrota que em outros momentos até derrubou o treinador, sim, né? A gente entende a tua indignação, mas e tem uma frase que tu disseste assim: nós vamos na quinta-feira fazer o jogo do ano do Internacional. O D'Alessandro, na coletiva lá na Colômbia, ele rebateu, por exemplo, que os colombianos falavam que também era o jogo da vida do Atlético Nacional, e o D'Alessandro disse, mas também é o nosso. E no final das contas o Inter toma 3 lá. Então, como a torcida do Inter pode garantir que o jogo do ano ou o jogo da vida do Internacional realmente não é uma palavra ao vento? Não é uma palavra ao vento, porque nós já mostramos isso. Mostramos com esse grupo, o ano passado, com a remobilização que foi feita da enchente, que nós conseguimos chegar, inclusive dito por vocês aqui, que nós tínhamos a capacidade de ser campeão brasileiro em determinado momento. Se nós entender que está tudo errado aqui, pela análise que alguns fazem, nós não temos a capacidade de estar aqui à frente de um clube aqui dirigindo isso.
Se nós não tiver diagnóstico adequado e capacidade de se reinventar e capacidade de arrumar solução e ter convicção naquilo que a gente faz, nós não temos a capacidade de estar aqui. E por isso que eu digo com tranquilidade que nós temos sim diagnóstico interno, temos capacidade de buscar, temos capacidade, até porque, Ernest, em outros momentos, quando também se tinha crítica muito forte, nós também conseguimos nos superar. E ali na frente, logo depois de 2, 3 jogos, já estava dizendo outras coisas que não é que a gente que diz, que se cria uma expectativa gigantesca em cima disso. Nós temos elenco, temos comissão técnica, temos capacidade de se reinventar, temos executivos capacitados para isso, temos um staff capacitado para isso e nós vamos buscar essa solução e vai ser quinta-feira. E a partir de hoje, já na volta, nós todos, o departamento estará mobilizado para isso.